Boa noite. Coloca minha esperança em ti, é como âncora pra alma. Não me deixa naufragar, não me deixa naufragar. Não me deixará. Deus que não muda, coloca minha esperança em ti, é como âncora pra alma, e não me deixa naufragar, não me deixa naufragar, não me deixa, não me deixará. Os jovens juram é superior, você não é homem. Nosso Deus não muda e Ele não nos deixa naufragar. Ainda que a gente passe por momentos e situações onde tente nos desanimar, né? Mas nosso Deus, Ele não muda. Ele é firme. Por isso a palavra diz para a gente construir a nossa casa sobre a rocha. Porque a rocha é um lugar firme. E essa rocha se chama Jesus Cristo. Aquele que não muda. O homem pode falhar, o homem pode mudar, as circunstâncias, as situações da vida podem mudar, mas Deus, Ele não muda. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo poderoso. Ele continua fazendo maravilhas. Ele continua curando. Ele continua salvando. E devemos colocar nossa esperança nele. Como diz nesse louvor, âncora para a alma, que não nos deixa naufragar nos momentos que a gente passa na vida. E coloquemos a nossa esperança em Cristo, naquele que não muda, que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E eu estava hoje conversando com o Pai, e ele me trouxe uma palavra, e eu vou compartilhar, porque uma das coisas que mais mexe com a gente é o nosso emocional, as nossas emoções. Porque nós recebemos estímulos de fora, né? Recebemos estímulos do que está ao nosso redor, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente vê, daquilo que é falado, né? A nossa mente, né, que fala das nossas emoções, né, onde está localizado, né, as emoções, recebe de fora, né, da visão, da audição, da fala, do que está externo. E é isso que às vezes acaba mexendo com o emocional e despertando algumas emoções. E em 2 Coríntios, né, Paulo fala assim no versículo 8: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo.
E aqui no finalzinho aqui do 16, ele diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, e interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. E aqui Paulo está falando, né? Por isso não desanimamos, né? Sobre desânimo, né? Ele está trazendo algo sobre desânimo. Por quê? Ele falou que somos perseguidos, né? Mas não destruídos. Ficamos perplexos, mas não desanimados. E ele vai trazendo, né? Sobre isso, o acontecer de fora. Que eu falei sobre as emoções. E algo que eu vou falar hoje é sobre desânimo, né? Porque há algumas situações na vida que às vezes nos tentam acarretar desânimo, né? Às vezes situações, como eu falo, os estímulos de fora, de coisas que estão acontecendo fora, tentam trazer desânimo. E isso acaba tentando afetar, né, a gente de uma forma que a gente acaba pensando assim, não tem mais jeito para mim, acabou, eu não aguento mais. O que é isso? E a gente começa a ficar nesse movimento de ficar desanimado, de se abater. Mas Paulo aqui, em 2 Coríntios 4, ele nos ensina uma coisa, que nós devemos, né, fixar os nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Aqui Paulo está falando assim, essa situação que vocês passam, momentâneas, né? Porque ele fala que são leves e momentâneas tribulações. O que ele está trazendo é isso aí, é algo momentâneo e você não pode se entregar a isso. Você não pode fixar os seus olhos nessas situações. Porque se a gente fixar os nossos olhos nas leves e momentâneas tribulações, nas situações exteriores, a gente vai ficar enfraquecido, a gente vai acabar querendo parar, desistir de muitas coisas. E aqui fala que nós devemos fixar os nossos olhos naquilo que não se vê, que é eterno, fixar os nossos olhos em Cristo, fixar os nossos olhos na esperança que não muda, que não falha, fixar os nossos olhos em Deus pela fé. Porque ele fala que são, pois as coisas que a gente vê, que acontecem na nossa vida, são transitórias, são coisas que vão passar, vai passar, não vai permanecer para sempre. E a gente não deve se mover por emoções e sentimentos, por coisas de momentos. Tomar decisões, ter ações, reações momentâneas por sentimentos. Porque isso vai passar, isso passa, é transitório. Quantas vezes na minha vida eu passei por situações que eu falei assim, Deus, aqui para mim é o fim. Acabou, não aguento mais. Eu já passei por isso, eu já cheguei a esse ponto por conta das emoções. Porque às vezes as situações de fora que a gente fixa os nossos olhos nas coisas, nos abala tanto, mexe tanto com a nossa emoção, que a gente chega ao ponto de ficar incrédulo, de não crer, de não ter fé, de não ver esperança. Porque nós colocamos as nossas esperanças nas coisas transitórias, nas coisas que passam.
E a gente não deve colocar os nossos olhos naquilo que é transitório, mas naquilo que é eterno, naquilo que é fixo, na nossa esperança em Cristo, que é a nossa rocha que vai nos manter de pé diante das situações da vida. Porque se eu colocar os meus olhos nas situações que estão acontecendo ao meu redor, eu vou para o buraco, eu desanimo, eu desisto, eu paro no meio do caminho, eu não concluo aquilo que eu comecei. Por que que muitas das vezes a gente começa uma coisa e para? Talvez porque naquele momento que a gente está fazendo aquela coisa, acontece alguma coisa ali no meio e a gente fica os nossos olhos naquilo que está acontecendo e a gente acaba parando. A gente se move por sentimentos, por emoções e para no meio do caminho. E Deus, ele não quer que a gente se mova por emoções, por sentimentos, mas que a gente se mova pela fé, fixando os nossos olhos na esperança que vem dele, sabe? E o desânimo é um estado emocional que traz desmotivação, né? Desestímulo, que são causados por vários fatores, né? Situações de relacionamento, questões de trabalho, questões da vida, que às vezes, se a gente fixar os nossos olhos nisso e colocar nossa esperança nisso, a gente para, a gente desanima. Mas Paulo fala que são leves e momentâneas tribulações. Paulo fala que é algo transitório, que vai passar. Talvez você esteja me ouvindo hoje, você está passando por uma situação ou focando os seus olhos no lugar errado. E Deus fala assim, olha para mim, coloca a tua esperança em mim, coloca o teu futuro em mim. Apresente a mim as situações que têm te angustiado. Quando você vê uma situação, não fica olhando para a situação. Pega essa situação que você viu e leve diante de Deus. Entregue para Ele em oração. Apresenta para Ele. Coloca Ele como a tua esperança, a tua fé. Você espere nele. Porque se você colocar os seus olhos no que é transitório, você acaba desanimado, você acaba desistindo, você acaba parando no meio do caminho, você não continua com aquilo que o Senhor quer que você continue, porque você fixou seus olhos em coisas temporárias e passageiras. Então, que a gente aprenda a não se mover nas emoções, nos sentimentos, não se mover por aquilo que a gente está vendo com os nossos olhos carnais, físicos, mas que a gente possa enxergar além, com a nossa visão espiritual, pela fé, declarando, confessando aquilo que vem de Deus. Porque aqui também, no 2 Coríntios 4, no 13, ele fala assim, está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Quem crê, fala. Se você está passando por uma situação que está tudo contrário, declare aquilo que você crê. Declare a palavra de Deus pela fé. Para que a situação venha mudar e para que você também venha acalmar as suas emoções, a sua mente, a sua alma, naquele que é a nossa rocha, aquele que é o Deus que não muda, aquele que não mente, aquele que não se arrepende, aquele que não volta atrás. Porque o homem pode voltar atrás, o homem pode prometer coisas e não cumprir, o homem pode nos decepcionar, mas Deus não.
Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, a palavra diz. As palavras dele são verdadeiras. O que ele diz sobre mim e sobre você é verdade. Ainda que a circunstância tente dizer o contrário. Ainda que as leves e momentâneas tribulações venham tentar dizer o contrário. E Paulo fala: pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Glória eterna. E até nos momentos que a gente passa por isso, a gente consegue aprender, tirar lições, aprender coisas. E às vezes a gente pensa que a gente não aguenta mais, que não tem jeito, que a gente vai desistir. E a gente vai para Deus, que é a nossa rocha, e fala com Ele e a gente levanta renovados. Porque Paulo fala, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Quando a gente leva os nossos desgastes exteriores diante de Deus, a gente levanta renovados interiormente. E a gente continua caminhando. A gente continua avançando. A gente não se entrega ao desânimo. Hoje eu vim aqui falar para você, não se entregue ao desânimo. Vá diante de Deus e fale com Ele sobre essa situação. Entrega para Ele. Ele falou em Mateus 11, 28, vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Pega o meu fardo que é leve. O meu jugo que é suave. Ele não quer que a gente carregue peso. Ele não quer que a gente ande pesados. A gente pode ir até Ele entregar. E continuar, não parar no meio do caminho, perseverar. Não voltar para trás, não desistir daquilo que começou, daquilo que o Senhor entregou nas tuas mãos para fazer. Não desista. Não retroceda, não desanime. Continue firme na rocha, olhando para Cristo pela fé, declarando pela fé. Ainda que você não veja com seus olhos naturais acontecendo, mas no espiritual tem coisas poderosas acontecendo. Cada um de nós carrega algo poderoso de Deus para fazer a diferença na vida do nosso próximo. Cada um de nós tem algo único que foi colocado por Deus. Então não desanime. Se tiver com desânimo, leve diante do Pai e continue caminhando. Porque eu tenho certeza que Ele é aquele que te renova, é aquele que te fortalece, é aquele que é âncora para nossa alma. A alma fala de emoções, de sentimentos. Muitas das vezes a gente fica com um turbilhão de sentimentos e de emoções, inquietos. A gente fica para lá e para cá e fala com um, fala com o outro. Não, fala com o Senhor. Porque Ele é aquele que acalma as tuas emoções, que traz cura, que acalma os teus sentimentos, que traz clareza. Não se mova por emoções. Não se mova, porque hoje em dia as pessoas estão sofrendo nas emoções, no emocional, que se entrega aos sentimentos, se entrega ao medo. O medo excessivo paralisa. Medo é uma proteção que a gente tem quando a gente vai atravessar a rua. É normal a gente olhar para um lado e para o outro, que a gente tem um receio de vir um carro, acontecer alguma coisa. Isso é normal.
Agora, medo que paralisa não é normal. Às vezes, se entristecer por alguma situação, a gente se entristece. Agora, viver o tempo todo triste, para baixo, cabisbaixo, abatido, não é normal. Não é normal. Ficar ansioso, o tempo todo ansioso, preocupado com o futuro, com coisas que nem aconteceu e talvez não vá acontecer, não é normal, faz mal para a saúde, para o seu corpo, para o seu físico. Então, que a gente possa levar as nossas inquietações da alma para o Senhor e colocar Ele como âncora da nossa vida, como âncora das nossas emoções. Que a gente possa fixar os nossos olhos naquilo que a gente não vê, mas que é eterno. A gente possa, por mais que a gente passe por situações, a gente coloque nossa fé em ação. Porque nos momentos onde a gente passa por esses turbilhões de emoções, às vezes a gente esquece até daquilo que Deus falou, de quem nós somos em Deus. Teve um povo lá que saiu do Egito, que estava mexido emocionalmente, e Deus mandou Moisés falar para eles a promessa que era para entrar na terra prometida, um lugar próspero, abençoado, e eles não deram ouvido porque eles estavam em estado de sofrimento, um estado emocional mexido na alma. E eles não ouviram. Às vezes, quando a gente está muito mexido, a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Mas a gente precisa dar um comando para nossa alma e levar até Deus essas situações para você se aquietar e não desistir no meio do caminho, não parar, não se mover, não tomar atitudes movidos por sentimentos que são passageiros, por questões de momentos. Por que às vezes a gente vê pessoas que cometem situações terríveis na hora da raiva, do estresse, do nervoso? Pessoas acabam matando umas às outras por conta de desequilíbrio, por conta de emoções da raiva, de momento, e depois a pessoa está lá acabada, dizendo que está arrependido, porque a pessoa se moveu na hora errada, em cima de um sentimento errado, de uma emoção errada, e fez algo que trouxe consequências para ela, o que fez muitas pessoas sofrer. Então a gente precisa entender isso, que a gente precisa levar diante de Deus as nossas emoções e falar: eu sou curada emocionalmente. Jesus já levou sobre ele essas questões emocionais e eu recebo a cura de Cristo no meu corpo, nas minhas emoções. Eu aquieto a minha alma em Deus, no Pai. Essa situação não vai roubar a minha paz, que a minha paz excede todo entendimento, está em Cristo. Eu não vou parar, eu não aceito desânimo na minha vida. Eu não aceito depressão, ansiedade, síndrome do pânico, medo. Eu não aceito essas coisas na minha vida. E eu não vou ficar desanimado. Porque a minha fé e a minha esperança está em alguém que não muda. Alguém que me ama, alguém que cuida de mim. Alguém que sabe o meu futuro. E eu vou ouvir a voz dele. Então silencie todas as vozes contrárias que vem de fora e tenta mexer com o seu emocional. E ouça a voz de Deus. Se volte para o Senhor. Porque em Cristo nós temos o equilíbrio que a gente necessita para todas as áreas da nossa vida. Que você possa, nos momentos que você passar, se você perceber que você está começando a ficar agitado, o emocional bagunçado por situações, para tudo, vá diante de Deus e fale com Ele
sobre a situação e entrega para Ele. E recebe o descanso, a paz que Ele tem para te dar. Para que você possa caminhar, para você poder avançar em fé. Porque Jesus é a nossa esperança, a nossa força, a nossa alegria, o nosso ânimo, a nossa vida que vem de dentro para fora. Essa vida que Jesus tem para nós emocionalmente, para curar as nossas emoções, para que a gente viva uma vida plena. Porque nós somos corpo, alma e espírito. O corpo fala do nosso físico, a alma fala das nossas emoções e sentimentos, e o espírito é a parte de Deus em nós. Então a gente pode usar a parte de Deus em nós, que é o espírito, para ter saúde no corpo e ter saúde na alma, que são as emoções. Porque fala sobre os frutos do espírito, que fala sobre domínio, fala sobre a cura que Jesus conquistou na cruz por nós, que também inclui a cura emocional e a cura física. Percebe que é do espírito que a gente vai ter a plenitude no corpo e na alma. É por meio do espírito, é por meio da nossa conexão com Deus, de nos voltar para o Senhor. Que às vezes a gente quer buscar aqui e aqui, né? Fica nessas duas esferas. Mas a principal, a parte principal é a do Espírito, é a parte de Deus em nós, e é aonde a gente vai ter essa cura emocional e física, que parte do Espírito de Deus, da vida de Deus em nós. Então que a gente possa usar isso no nosso dia a dia. E faça isso, se você sofre ou tem passado por inquietações, faça o que eu estou falando, leva diante de Deus. Tira os seus olhos das coisas momentâneas, de tudo aparentemente que está causando a situação, e foca os teus olhos em Cristo. Aquele que tem a solução, aquele que tem a calma, aquele que tem a cura. Se quiser chorar para Ele, chora. Abre o teu coração, conta tudo para Ele, lança sobre Ele. Porque Ele tem cuidado de nós e Ele se importa com o nosso emocional. Ele quer ver pessoas curadas emocionalmente, pessoas estabilizadas emocionalmente, para que Ele possa fluir da maneira correta. Porque os sentimentos, as emoções, as coisas que faz parte da nossa alma, às vezes bagunça algumas coisas. Às vezes bagunça, tem gente que... Porque às vezes a gente pensa, a pessoa é boa nisso, é boa naquilo. Mas tem essa situação aqui, porque é na questão do emocional, das emoções. Nossas emoções também precisam ser tratadas em Deus. Precisam também ser curadas em Deus. Porque se a gente não estiver bem emocionalmente, as outras coisas desandam também, porque a gente fica atormentado, atribulado, confuso, não tem paz, não sabe para onde ir, não sabe o que fazer. E a gente precisa levar isso tudo diante de Deus, para que a gente seja pessoas saudáveis emocionalmente, fisicamente, e que a gente possa desempenhar o nosso papel espiritual em Deus de uma forma equilibrada e sadia, sem inveja, medo, tristeza, críticas, julgamento, tantos sentimentos que acaba meio que interferindo a questão espiritual. Às vezes tem uma pessoa que é muito usada por Deus, uma pessoa de oração, uma pessoa que lê a Bíblia, mas a pessoa cai na questão de inveja, de um sentimento de inveja, que já gera fofoca. Ou uma pessoa que cai num sentimento de superioridade, né?
o que gera soberba. E as pessoas olham assim e falam, poxa, mas aquela pessoa é tão assim de Deus, mas vê aquilo naquela pessoa por conta de questões emocionais não tratadas. Então, que a gente possa buscar essa cura emocional. Porque Tiago fala que a gente não pode ser como uma folha levada pelo vento de um lado e para o outro. A gente não pode ficar assim, como se fosse levado por ventos de emoções, de situações de um lado para o outro. Não, a gente tem que ser firme e fixo em algo. E é o que Paulo fala, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, que é algo pela fé, é viver pela fé. Fixo naquilo que Jesus fala, naquilo que Jesus ensina, naquilo que Jesus quer para a nossa vida e tem para a nossa vida. Ainda que venham situações, nós não vamos parar, nós não vamos desanimar, nós não vamos nos abater, nós não vamos voltar para trás, mas vamos avançar, porque é isso que Deus quer. E para avançar, a gente precisa cuidar do nosso emocional nesses momentos, levar diante de Deus, para que a gente receba a cura, para que a gente tenha equilíbrio e para que a gente se levante e ande. E que você possa receber hoje o bálsamo, a cura e a instrução de Deus na situação que você estiver passando. Em nome de Jesus, que haja cura emocional, que haja cura no corpo, que haja cura na alma, que toda a emoção bagunçada venha a ser equilibrada em nome de Jesus. Que toda inquietação da alma venha a ser acalmada em Jesus. Que toda angústia vá embora em nome de Jesus. Que todo medo vá embora em nome de Jesus. Que você seja firme, emocionalmente curado, emocionalmente sarado, em nome de Jesus. A você desempenhar o papel que Cristo tem para você nessa terra. E as suas emoções não vão te parar, nem interferir naquilo que Deus tem para a sua vida. Em nome de Jesus, receba essa palavra e faça esse movimento de se voltar para Deus e cuidar das suas emoções. E entender o que tem te paralisado, o que as tuas emoções têm feito com você. Porque às vezes as nossas emoções nos levam à derrota, nos coloca em lugares que Deus não quer que a gente esteja. Então que Deus abra os teus olhos, os meus olhos, os nossos olhos, para a gente ver o que está acontecendo e se posicionar nele para mudar e para avançar. Em nome de Jesus, receba essa palavra e receba a cura de Deus na sua alma.